Olá, sou Marta Busteni, psicopedagoga e especialista em educação especial. Eu estou aqui para apresentar o kit matemática. É um material super esperado, todo mundo tem pedido muito esse material e agora então chegou a hora de vocês conhecerem o kit matemática. A parte 1 é composta de várias fichas, são em média de 60 a 65 fichas de atividades diversas. Então, nós temos aqui, que a gente chamou de desafiando. Então, são atividades que você vai desafiar a criatividade, as percepções visuais, percepções espaciais do seu aluno. Então, nós temos a percepção visual, que são fichas que vão trabalhar questão de números e letras, quantidades e objetos diferentes, figuras diferentes, direção e outras atividades aqui que são compostas aqui o desafio de percepção visual. Nós temos também, nessa primeira parte, o trabalho de grafomotricidade, que também é importante a gente trabalhar, a gente fazer nas nossas avaliações. Então, a gente vai trabalhar, então, também a grafomotricidade através de fichas, então, dessa atividade. Discriminação visual. Então, tem aqui os exercícios de discriminação visual, Então, são vários níveis de discriminação visual para dizer qual elemento que está faltando, dentro dos conjuntos. Então, vai do nível 1 ao nível mais complexo, seria o nível 9, que aí então passa imagem e palavras. Percepção visual. Nós temos aqui também atividades de liga-ponto. Então, são vários liga-pontos que a gente vai estar trabalhando, tá? Outra atividade de desafio é a cópia de desenhos, que também é bem legal, porque a gente dá pra gente tanto fazer as intervenções, como fazer uma avaliação de direção, de compreensão de imagem, até mesmo de grafomotricidade, através do desenho da criança. Então, você tem um desenho, referência, e a criança aqui embaixo, o seu aprendiz, vai desenhar. A gente fala criança, é uma forma, já ser um vício de linguagem, Mas esse material pode ser usado também com a terceira idade, sem problema nenhum. Às vezes a gente faz atendimento para pessoas aí com Alzheimer, com algumas demências, Ou então própria estimulação mesmo com o público da terceira idade. E esse material também serve para essas atividades também. Então são vários desenhos que o aprendiz vai estar fazendo, e a gente dá tanto as intervenções como avaliações. Aqui também uma atividade de observação, direção, de posição, onde a gente vai trabalhar a questão visual, observação visual, de encontrar a figura, Nós temos uma figura referência e aqui um conjunto de possibilidades de resposta. Então, a pessoa vai escolher a resposta correta. Uma outra atividade aqui é o labirinto, que também eu gosto muito de trabalhar. E vocês podem verificar aqui, observar que toda ficha, todo grupo de atividade tem a explicação aqui, o que vai ser trabalhado, Então, aqui o labirinto aqui, a gente trabalha a coordenação motora,
o senso de lógica, senso direcional e lateralidade, senso de organização, planejamento e resolução de problemas. Então, o labirinto a gente trabalha tudo isso. A mesma coisa, a gente pode trabalhar tanto com os aprendizes aí da primeira e segunda fase da infância, como jovens e adultos, idosos. Então, tem todas essas possibilidades aí de trabalho, tá? Então, também vai crescendo conforme as fichas, né? A gente vai dando um grau de dificuldade e de complexidade no trabalho, então, de percepção visual, de organização, de resolução de problemas. Então, essa é a primeira parte do kit matemática. A segunda parte, que a gente chama aí da parte de estímulo cognitivo, né? A gente está trabalhando bem a parte de cognição dos aprendizes. E vem agora a segunda parte, que a gente vai trabalhar mais os conteúdos de matemática. A proposta é um trabalho estruturado e que dê possibilidade da gente organizar da forma que necessita o nosso aluno, o nosso aprendiz. Então, não é um material fixo, né? É um material interativo, você vai poder organizar de diversas formas. Eles estão dentro da BNCC, então toda a organização, todo o conteúdo, ele está de acordo com a BNCC. Então é um material bem escolar, mas a gente também pode trabalhar com outros grupos sem ser escolares, como, por exemplo, a terceira idade, os jovens e adultos, tá bom? Então vamos conhecer a segunda parte, então, do nosso material, nosso kit matemática. A gente vai começar trabalhando com a questão dos números, de todas as possibilidades de organização desses números, tá? Então, a ficha 1, aqui, a prancha 1, é a sequência numérica. E aí, assim, deixa eu falar da formação, né, do conjunto de números aqui que nós fizemos. Os números, eles são até 50, então ele vai de 0 a 50. Então, nós estamos trabalhando aqui no kit matemática 5 dezenas, tá? Então, todo o trabalho que envolve números, nós estamos trabalhando 5 dezenas, tá? Então, vai de 0 a 50. Então, nós temos a prancha de sequência numérica, que você pode trabalhar de 5 em 5, você pode trabalhar só os números de unidades, você pode trabalhar por dezenas, e aí você vai trabalhar conforme você quiser, né? Ou seja, aqui eu organizei 5 sequências de números só, que vai de 3 a 7. Fiz o pareamento dos números, pareamento simples. Mas eu poderia usar de outra forma? Sim, eu posso organizar de outra forma. Eu posso fazer a sequência de números direto aqui, sem pareamento, tá ok? Então, eu posso trabalhar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eu posso trabalhar de 1 a 10. Então, você vai organizar da forma que você achar melhor. Tanto de pareamento, como de sequência mesmo numérica, tá ok? Uma outra forma, nós temos aqui no kit, nós vamos ver as pranchas específicas, mas se você quiser nessa prancha, você também pode trabalhar a sequência numérica a partir dos números romanos. Você pode trabalhar a questão da sequência também numérica, utilizando quantidades, né? Você pode usar essa prancha para trabalhar quantidades através das unidades, que são os materiais dourados. E você pode também trabalhar a sequência do número, né, arábico.
tá? Então, você pode trabalhar várias formas aqui na prancha de sequência numérica, ok? Vamos lá. A prancha 2, nós vamos trabalhar os números pares e os números ímpares. Então, vocês vão perceber que o conjunto de números arábicos, eles têm 3 cores, na verdade 4 cores. O 0, que é preto, os números pares, que são azuis, os números ímpares são vermelhos e as dezenas são verdes, já para você também trabalhar já com uma indicação e uma facilitação de aprendizado para a criança. Então, a gente vai trabalhar os números pares e os números ímpares nessa prancha. Você pode trabalhar a sequência ou você pode trabalhar aleatoriamente. Pedir a ele que ele selecione os números pares, que ele selecione os números ímpares, tá? E você pode trabalhar a sequência direto aqui dos 10 números da dezena. Então, outra forma, várias formas de você utilizar o material. Essa prancha a gente vai trabalhar o tema de antecessor e sucessor. Então, você coloca aqui no centro um número referência e você vai trabalhar o seu antecessor e o seu sucessor. Então, você tem a opção A e a opção B. Aqui você pode colocar uma sequência correta e uma sequência incorreta e pedir para a criança avaliar. Então, é uma forma de você avaliar a percepção, o aprendizado da criança através também dessa prancha aqui, tá? Então, é uma prancha de antecessor e sucessor. Prancha número 4, a gente vai estar trabalhando os números por extenso. Então, você coloca o número e tem a forma escrita do número. Então, você pode colocar um número escrito para a criança ler e ele colocar a parte de cima, o número, associar o número, ou você põe o número e a criança associa a parte escrita. Então, é mais um tema de matemática, números por extenso. Prancha 4, a gente vai estar trabalhando o pareamento de número arábico com o número romano, né? Então, você tem aqui, você pode colocar o número em romano aqui e a criança associar aqui em cima, ou você coloca o número arábico e a criança associa o número romano. Então, mais um tema de matemática. A prancha 6, você tem um conjunto aqui, né, representativo do material dourado, de quantidades. Você vai colocar aqui, essa cartinha ela sai, né, ela é soltinha, então você pode trocar, você pode fazer a associação que você quiser aqui, com o número que você quiser, e a criança vai envolver as quantidades referente a esse numeral. Então, vamos lá. 28. Então, a criança vai envolver... Deixa eu pegar uma outra. A criança vai envolver 20, uma dezena, duas dezenas, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ela vai aqui envolver 8 unidades, tá? Então, a contagem, né? É a observação de contagem, de referência de quantidade, de composição do número. O início aqui dá pra gente começar a trabalhar a formação de dezenas com a criança, porque aqui tem 9 unidades. Ué, mas não deveria ter 10? Não, porque a gente tem a dezena, formou a dezena. Então, a gente vai trabalhar a dezena aqui e as unidades aqui.
A prancha 7, a gente vai estar trabalhando as dezenas e material dourado. Então, aqui as dezenas, estão vendo? São verdes. E aqui a representação em quantidades através do material dourado. Então, você vai fazer o pareamento, a mesma coisa, você pode parear os números aqui em cima, ou então você colocar a quantidade aqui em cima e a criança aqui embaixo colocar a quantidade. Também você vai organizar conforme aí o nível de compreensão da criança, o nível de aprendizado da criança, você vai fazer então a intervenção. É um material, gente, que a gente pode utilizar para algumas crianças que precisam de adaptação curricular, precisam de adaptação de avaliação. Nós podemos fazer um processo de avaliação com esse material, tá? Com essa criança. Aqui a prancha 8, a gente vai colocar um número aqui e a criança vai fazer a representação através do material dourado. Você pode usar as fichas do material dourado, assim como as pecinhas mesmo do material dourado. Então, você tem esse espaço aqui para a criança montar com o material dourado fichas, né, as cartas, ou até mesmo com o próprio material dourado, a quantidade, a relação de número e quantidade. Prancha 9, a gente vai estar trabalhando o QVL, quadro de valor de lugar. Então, aqui a gente vai estar trabalhando com unidade e dezenas. Então, você vai expor o número que você quer, aí você vai dentro do conjunto de números de 0 a 50, você vai escolher os números. Aqui eu escolhi assim, par e ímpar, para ficar bem visível pra gente. E aqui a criança, então, vai trabalhar 8 e 4. Então, tem 8 unidades e 4 dezenas. Com essa prancha aqui, também é interessante que você trabalhe o material dourado em pecinhas, né? O concreto do material dourado. Pode também pedir a ela para separar nas fichas, mas o importante é que a criança, o aprendiz, ela manuseie o material dourado nessa atividade aqui. Então, é uma recomendação que a gente faz. Nós temos aqui a prancha de operações matemáticas. Nesse kit, a gente vai estar trabalhando adição e subtração. Então, aqui você vai colocar se é mais ou se é menos. Aqui, no caso, eu vou trabalhar com mais, né? Com adição. Então, 20 mais 11 igual a 31. Aqui embaixo, a criança vai fazer a sentença matemática. Ela vai copiar, ela vai escrever aqui a sentença matemática. Mais 11, como também pode trabalhar a continha também, para ela aprender já a montar, a organizar a soma, tá? Então, aqui é a prancha de operações matemáticas, adição e subtração. Nós temos o trabalho aqui da dúzia, né? A gente vai trabalhar aqui a ideia de dúzia. Então, dúzia de laranja, dúzia de ovos e dúzias de banana. Aqui embaixo a criança vai fazer a marcação, então, da dúzia, né? Ela vai trabalhar, experimentar aqui a formação da dúzia através da contagem e do preenchimento aqui, então, desses círculos. A criança vai pintar, tá? Eu indico, gente, essa caneta aqui, não tô fazendo propaganda de marca, mas hoje nós temos esse conjuntinho aqui, ó, de canetas coloridas. Isso é bem legal. Ó, é verde, roxo, laranja, rosa.
Então é bem legal que a gente pode brincar aí na hora do trabalho com a criança, a questão da cor da marcação da criança. Então, eu sei que trabalho de dúzia. Nós temos a prancha 12 e a prancha 13, o trabalho de ordem crescente e decrescente. Então, aqui nós estamos na 12, nós estamos trabalhando a ordem crescente e na 13, a ordem decrescente. Aqui é um trabalho visual, né? A gente não está trabalhando ainda com a ideia de quantidade de números, né? Mas é legal que você já associe, você pode pegar as cartinhas e pedir que a criança identifique qual tem mais, qual tem menos e associe aqui com essa ideia de visual, de maior e de menor, né? De crescente e decrescente. Então, são as duas pranchas também que a gente está trabalhando aqui na nossa segunda parte do kit matemática, que a gente está trabalhando aí os conceitos matemáticos de numeração, tá? De sequências numéricas. Nós temos uma terceira parte do kit matemática, que nós vamos ter a questão do sistema monetário. Então, tem várias possibilidades de trabalhar o sistema monetário com os nossos aprendizes, tá? Então, aqui é o trabalho com o sistema monetário. A nossa quarta parte, né? A nossa quarta proposta de trabalho são as horas. Então, como que a gente trabalha a hora? Aqui, hora pura, e a prancha que a gente vai trabalhar a hora e minutos. E também tem esse trabalho aqui, essa intervenção, que eu gosto muito, porque a gente vai trabalhar aqui a hora dia e a hora noite, tá? Então, a gente vai dar à criança também a ideia de dia e noite. Bom? E por fim, nós vamos estar trabalhando com a criança a questão dos problemas, né? Então, a gente vai estar aqui apresentando várias cartelas com problemas. Eles têm graduação de dificuldades, nós vamos desde os mais simples aos mais complexos, tá? Então, a gente começa com desenho e vai passando para desenhos e textos e depois apenas textos. Então, a gente está apresentando aqui o kit matemática, é uma apresentação breve, porque nós temos o nosso curso, o nosso lançamento, a nossa novidade aí para vocês. Junto com o kit matemática, nós teremos o curso matemática, né? É um curso voltado para algumas compreensões do ensino da matemática, com as compreensões neuroeducacionais, o que é matemática, como que o nosso cérebro ele processa toda a matemática, como que é esse aprendizado para a criança. Nesse curso também a gente vai falar detalhadamente, abordar todo o material, né, do kit matemática em detalhes, explicando as intervenções, como que você vai trabalhar todo esse kit matemática.